Olá, sejam bem-vindos à quarta aula assíncrona aqui do nosso curso de Ciência e Religião através da História. Hoje a gente vai falar sobre iluminismo, ciência e religião, né? As relações aí entre fé e razão no período do iluminismo e tal, né? E o que o iluminismo tem a ver com ciência e com religião? Eu acho que geralmente no imaginário assim comum, a gente costuma aproximar iluminismo e ciência, mas de uma forma meio indireta, assim, né? Que o iluminismo ele valorizava a razão e, portanto, contribuiu talvez aí para o desenvolvimento da ciência, mas de forma indireta. A gente não costuma pensar os filósofos iluministas como cientistas propriamente, né? Parecem ser duas categorias distintas. Os filósofos de um lado, os cientistas de outro, né? Por outro lado, o que o iluminismo teria a ver com fé, né, com religião? Geralmente, eu acho que a gente pensa as relações entre iluminismo e religião de forma negativa, né? Que o iluminismo foi bastante crítico à religião. E é verdade, mas o que significa de fato essa crítica do iluminismo à religião, né? O que o iluminismo considerava como seu adversário, né? E será que é possível pensar também no iluminismo como proponente de uma nova religião, ou de novas formas de se articular ciência e fé? Então, basicamente, esses temas que a gente vai discutir nessa aula, né? Complexificar um pouco essa imagem que a gente tem das relações entre iluminismo e ciência e das relações entre iluminismo e religião. Então, para começar a fazer isso, a gente... Isso aqui nem precisa falar. Isso aqui é uma gravura do William Blake, um poeta visionário inglês, segundo ele mesmo, né? Um visionário do século XIX, que representa aqui Newton de uma forma assim, quase mitológica, né? Divina. Então acho que ele ilustra bem um pouco das coisas que a gente vai falar aqui. Mas o que eu quero falar de fato é isso, né? A gente costuma fazer essa... Parece que o século XVIII é ao mesmo tempo, mas de forma separada, o século das luzes. E a gente pensa nos filósofos iluministas falando principalmente de política, de moral, né? E do outro lado, o século de Newton. E a gente pensa nos cientistas, na descoberta das leis da física, no desenvolvimento da astronomia e tal, né? Mas essas coisas parecem muito separadas, geralmente. E o que eu quero mostrar, então, nessa primeira parte da aula, é como que essas duas coisas estavam muito mais próximas do que a gente imagina. Como que o século das luzes é, de certa forma, necessariamente o século de Newton, né? Então, para começar, a própria categoria que a gente tem usado ao longo dessa disciplina, de filosofia natural, em vez de falar em ciência, né, que por uma série de razões, talvez quando a gente chegar nas últimas aulas isso fique mais claro, mas o que a gente chama de ciência não é exatamente o que a gente chama de filosofia natural, até porque a filosofia natural, como o próprio nome indica, era parte da filosofia. Então só essa constatação acho que já ajuda a gente a ressituar essa relação entre filosofia e ciência no iluminismo, porque na verdade a ciência era parte da filosofia. Então, os filósofos iluministas eram eles mesmos, muitas vezes, filósofos naturais. Os próprios iluministas tinham muito de cientistas também, né, se a gente quiser usar esse termo moderno. Para exemplificar, a gente poderia pegar muitos autores, mas eu vou trazer aqui esses 5, né? Então, se a gente quiser começar o iluminismo lá com Descartes, né, ou talvez alguns prefiram deixar ele de fora, mas se a gente quiser começar com Descartes, Descartes era um proponente do que se chamou no tempo dele, e ele mesmo chamava de filosofia mecânica. Então, uma filosofia preocupada fundamentalmente com causas e efeitos, com o funcionamento eficiente das coisas, né, no sentido de funcionamento das coisas a partir do seu comportamento, do seu movimento, uma análise matemática, física das coisas, né? Essa preocupação era a grande preocupação de Descartes, que a gente costuma lembrar como o cara que falou penso, logo existo, né? Parece alguém que sentava na poltrona e ficava refletindo sobre temas dos mais abstratos. Mas, ao mesmo tempo, Descartes era uma pessoa muito dedicada a realizar experiências, a pensar sobre o funcionamento do cosmos, né? Era um filósofo natural. O próprio Discurso do Método, que talvez seja o texto mais conhecido de Descartes, né, mais lido hoje, foi publicado originalmente como um prefácio a 3 trabalhos de matemática dele, né, que são aqui sobre a lei do seno de refração, sobre a causa do arco-íris e sobre o modo de representar problemas algébricos abstratos em termos espaciais e geométricos. Então, o Discurso do Método é uma introdução
a esses três trabalhos, né? Que a gente pensaria hoje como atividades de pessoas muito distintas. O filósofo, de um lado, refletindo, assim, meio alheio às coisas concretas. E, por outro lado, o cientista, aquele observador que faz testes e tal, né? De forma alguma, Descartes era essas duas pessoas ao mesmo tempo, de forma integrada, como eram muitos dos seus contemporâneos. Outro exemplo seria o d'Alembert, um dos organizadores da enciclopédia, né, Enciclopédie, junto com o Diderot. Então, um filósofo francês que quem é da área da física e da matemática pode conhecer, talvez, a equação de d'Alembert, né, que é uma equação de onda. D'Alembert era um grande matemático também, né, e a fórmula de d'Alembert é conhecida até hoje, né? Tem contribuições matemáticas que são utilizadas até hoje. O John Locke poderia ser outro exemplo, um pouco diferente. A gente pensa no John Locke como o empirista, né? Alguém que está pensando as condições do conhecimento e, portanto, falando de epistemologia, que seria um ramo da filosofia hoje. Mas, ao mesmo tempo, ele era médico e a sua preocupação sobre as possibilidades de conhecimento estava relacionada com uma espécie de ciências da mente também, ligada ao funcionamento do corpo humano também. Então, Locke era uma espécie de cientista da mente, com hoje, inclusive, grandes contribuições para a psicologia, etc. A gente poderia falar, por exemplo, também do Benjamin Franklin, que muitos conhecem como um dos autores da Constituição norte-americana, mas também muitos conhecem também como quem soltava pipa lá para atrair raio, né? Alguém estava envolvido ali com para-raio, coisas desse tipo, e de fato o Benjamin Franklin dedicou muito dos seus estudos, muito do seu tempo a questões relativas à eletricidade, né? Que era um problema, um mistério muito grande no seu tempo e um objeto de muito interesse dos filósofos naturais. Então, ao mesmo tempo, coautor da Constituição norte-americana e investigador do funcionamento físico da eletricidade. E, finalmente, Voltaire, que a gente pensa como grande polemista e autor de ensaios contra a religião, contra o absolutismo e tal. Ao mesmo tempo, foi o grande divulgador na França, principalmente no início, da divulgação da filosofia de Newton, né, da física de Newton ali na França. Então, Voltaire vai escrever um livro chamado Elementos da Filosofia Newtoniana, que vai circular bastante ali na França, introduzindo as reflexões de Newton, as contribuições de Newton ao seu contexto ali, né? Então, esse, inclusive, é o livro do Voltaire, né, que é dividido em três, que chama Elementos da Filosofia de Newton, já até aproximando, né, mantendo essa proximidade entre filosofia e ciências naturais, né? Afinal de contas, de novo, a filosofia natural era parte da filosofia. Então, Elementos da Filosofia de Newton, dividido em três partes. A primeira parte fala sobre Deus, a segunda parte fala sobre luz e ótica, e a terceira parte fala sobre a lei da atração, sobre as leis da atração, né? E a lei da gravidade, né? Da gravitação universal. Então veja que essas coisas estavam muito unidas na reflexão filosófica do século XVIII. E não por acaso, né? E eu estou falando aqui século de Newton, que é uma expressão também famosa, não por acaso século de Newton, não simplesmente século da ciência ou século da filosofia natural, mas século de Newton, porque Newton vai ser talvez o mais influente dos pensadores, ou pelo menos a figura que vai ser tornada uma espécie de herói pelos filósofos em geral, como o próprio Voltaire e outros citados, né? Para ilustrar isso, tem um poeta que vai escrever no século XVIII, o Alexander Pope, inglês, que vai escrever um epitáfio para Newton, né, uma espécie de memorial poético para Newton, que traz um trechinho que é o seguinte. Diz o seguinte, né, em inglês, para manter a poesia: Nature and nature's laws lay hid in night. God said, let Newton be, and all was light. Então, a natureza e as leis da natureza escondiam-se na noite. Deus disse, haja Newton, e tudo foi luz. Então, para mostrar essa grande apreciação e glorificação de Newton que o século XVIII fazia. E por que isso, né? Porque Newton vai ser tomado ali por esses filósofos de todas as áreas, com todas as ênfases, seja em moral, seja em política, qualquer tema da filosofia, Newton vai ser entendido, vai ser visto como uma pessoa que pensou da melhor forma possível, uma pessoa que teve um intelecto, não um gênio no sentido de alguém
que chegou a conclusões assim, de forma intuitiva, não. Alguém que operou com o intelecto da melhor forma, que foi preciso nas suas realizações filosóficas, que soube exatamente até onde o conhecimento poderia chegar, soube exatamente quais ferramentas usar. Propôs, portanto, teorias, teoremas, leis que se sustentariam para sempre, que eram perfeitamente sólidas, tinham uma fundamentação, uma fundação, né, um alicerce inabalável, pela própria forma como ele criou e descobriu, talvez, essas leis. Né? Então, a chamada regula filosofandi, né, as regras de filosofia de Newton, que envolviam ali principalmente simplicidade, né? Se você tem um fator que você pode descartá-lo e manter a explicação viva mesmo assim, então descarte, né? Essa economia de fatores é uma característica do pensamento de Newton. A regularidade, então, uma explicação deve ser universal e necessária, né? Ela deve se aplicar a absolutamente todos os cenários possíveis. Né? Você não deve explicar particularmente uma ou outra coisa, mas sim descobrir essas leis que regem absolutamente todos os fenômenos da sua própria categoria. Né? Então, portanto, coisas necessárias, né? Não poderia ser de outra forma, e universal, ou seja, se aplicam em todos os casos. Né? E a via indutiva também de, a partir da observação, da coleção de dados, poder chegar a essas generalizações. Então, esse método newtoniano vai ser a grande joia do século XVIII, segundo percebiam os filósofos iluministas, e vai inspirar, portanto, os iluministas em todas as áreas das suas reflexões. Para ilustrar isso, né, e um pouco mais dessa glorificação de Newton também, essa é a edição inglesa do Principia, né, que é o principal livro ali em que Newton vai articular pela primeira vez de forma completa a teoria da gravitação universal. Essa edição já é uma edição depois que Newton tinha morrido, o Principia é publicado originalmente em latim, né, e o título completo, inclusive, é Principia Mathematica Philosophia Naturalis, algo desse tipo. Ou seja, os princípios matemáticos da filosofia natural. Justamente por essa base matemática que o Newton vai dar para todas as suas descrições da realidade física. Então, aqui em inglês, né, The Mathematical Principles of Natural Philosophy. E aí você tem aqui, desse lado, uma ilustração que acompanha essa edição em inglês do Principia, né? Acho que eu já falei, foi publicado 2 anos depois da morte de Newton, então ele já vinha sendo canonizado, de certa forma, pelos filósofos. E você pode ver aqui na imagem Newton recebendo aqui, sendo instruído, recebendo as revelações sobre a realidade aqui de uma figura, uma espécie de musa, a gente vai ampliar isso aqui, e aqui de baixo, né, as órbitas dos planetas e tal. Então, aqui, né, dando um zoom, essa figura meio angelical, mas não é exatamente um anjo, porque tem um manto aqui, uma coisa meio grega e não asas propriamente, mas então uma espécie de musa que carrega aqui o compasso, que é a ferramenta básica ali da geometria, é um símbolo da razão, né, do espírito geométrico, que a gente vai ver daqui a pouco, do século XVIII, dentro dos iluministas, e aqui Newton, então, recebendo essa revelação, então essa divinização, praticamente, de Newton e de sua obra. Aqui também, esse é o frontispício do livro que eu falei lá do Voltaire, então, dos elementos da filosofia de Newton, em que você vai ter aqui Newton, né, já no céu, né, afinal de contas já morreu, com um globo aqui que representa o universo, né, você tem a Lua aqui, as estrelas, o universo esférico, Newton aqui calculando as relações astronômicas, e há uma luz que quase sai dele, mas na verdade sai de trás dele, né? Mas passa por ele essa luz que reflete aqui num espelho, né? De novo de uma espécie de musa que carrega esse espelho, e essa luz vai até Voltaire, que, portanto, é uma espécie de profeta de Newton, né? Alguém que traz para nós aqui vivos, né, os mortais, as revelações e as instruções precisas, divinas de Newton. Né? Então, para mostrar que eu não estou exagerando muito quando eu digo que Newton era um herói do século XVIII, não só dos cientistas, que não eram ninguém, mas dos filósofos naturais e filósofos em geral. E não só Newton, né? Então Newton, de certa forma, foi a personificação dessa visão de filosofia, né? Mas essa visão de filosofia ia para além de Newton e era referida, às vezes,
na França, por exemplo, como o espírito geométrico na filosofia. Então, Fontenelle, por exemplo, no Sobre a Utilidade da Matemática, vai escrever o seguinte: o espírito geométrico não está tão exclusivamente ligado à geometria que não possa separar-se dela e transportar-se para outros domínios. Uma obra de moral, de política, de crítica, até mesmo uma obra de eloquência, jamais será tão bela e tão perfeita quanto se fosse concebida num espírito geométrico. Então a ideia dessa transposição, desse espírito geométrico, dessa forma newtoniana de produzir conhecimento, né, forma newtoniana de pensar, expandida para todos os domínios do conhecimento. Então deve-se falar de moral com a mesma precisão, o mesmo rigor, a mesma regularidade, a mesma simplicidade que Newton fazia. Deve-se falar de política da mesma forma, de crítica da mesma forma. O espírito geométrico, esse espírito analítico, parte por parte, calculando relações, buscando bases matemáticas, universais e necessárias das coisas, deve se expandir para todas as áreas de conhecimento. Outra citação, essa aqui, desculpa o tamanho dela, mas ela é fundamental, acho que é a melhor citação que existe para ilustrar esse ponto que eu estou tentando colocar aqui, é justamente do D'Alembert, no Elementos de Filosofia, no qual ele vai dizer o seguinte, atenção: a ciência da natureza adquire de dia para dia novas riquezas. Né? A ciência da natureza é o conhecimento da natureza. Né? Então, portanto, as ciências, em geral, que se debruçam sobre o conhecimento da natureza, estão de dia para dia acumulando riquezas. A geometria, ao dilatar suas fronteiras, levou o seu facho, sua luz, às partes da física que se encontravam mais perto dela. O verdadeiro sistema do mundo foi finalmente reconhecido, né? E parece até definitivamente reconhecido. De fato, a verdade inteira sobre o mundo está revelada, né? Desde a Terra até Saturno, desde a história dos céus até a dos insetos, a física mudou de rosto. Com ela, quase todas as outras ciências adquiriram uma nova forma. E essas ciências, de novo, ciência nesse período tem sentido de conhecimento. Então a moral é um objeto de ciência, a religião é um objeto de ciência, né? Não é ciência no sentido contemporâneo, não. Então, quase todas as ciências adquiriram uma nova forma devido a essas revoluções da física. Essa fermentação intelectual, agindo em todos os sentidos por sua própria natureza, propagou-se como uma espécie de violência a tudo que lhe era oferecido, como um rio caudaloso que rompeu seus diques. Assim, desde os princípios das ciências profanas aos fundamentos da revelação, desde a metafísica até as questões de gosto, desde a música à moral, desde as disputas dos teólogos aos problemas econômicos, desde os direitos naturais até os direitos positivos, em suma, desde as questões que nos interessam de perto até as que só nos interessam, só indiretamente nos afetam, tudo foi discutido, analisado ou pelo menos agitado. Então, o efeito que estava acontecendo nessa pequena porção da filosofia, que era a filosofia natural, rompeu os diques e inundou absolutamente todas as áreas do conhecimento, inclusive a teologia, a revelação, o estudo das escrituras, como a gente vai ver daqui a pouco. Uma nova luz sobre alguns assuntos, uma nova obscuridade sobre muitos outros, foi o fruto ou a consequência dessa agitação geral dos espíritos. Então aqui eu acho que está feito a ilustração dessa proximidade radical entre o século de Newton e o século das luzes, entre a filosofia natural e a filosofia em geral, entre a ciência, para usar um termo meio anacrônico, mas a ciência e a filosofia de forma geral. Né? Inclusive, então, agora a gente vai entrar na parte mais específica, que é como que essa extroversão do espírito geométrico da filosofia natural para todas as áreas afetou até mesmo a religião. Então, esse efeito da filosofia newtoniana vai incidir, inclusive, sobre assuntos de religião. Então, os filósofos iluministas que vão falar sobre religião, vão falar sobre religião inspirados e a partir desse espírito analítico, geométrico, newtoniano. E dois exemplos que a gente pode pegar, que um deles lá do inicinho do iluminismo e outro do final desse movimento chamado de iluminismo, são o Spinoza e o Kant. Inclusive o Spinoza é anterior a Newton, né? Mas só para mostrar que os temas que eles vão trazer vão carregar
vão se manter, né, durante pelo menos aí um século, né, que os distancia. Então, no caso de Spinoza, a gente vai falar sobre como Spinoza buscou, esse pensador iluminista, buscou fazer uma leitura natural da Bíblia, uma reflexão científica acerca da Bíblia, e como que Kant buscou fazer uma reflexão natural sobre a religião, ou abstrair da religião uma espécie de essência necessária e universal, né, aos moldes ali, regular e talvez assim eterna, né, independente de contextos, puramente racional, quase matemática, aos moldes de Newton. Então, vão para esses dois casos, né? Então, começando aqui com Spinoza. Essa é uma gravura de Spinoza interessante, até porque tem aqui um uróboro, né? Um símbolo clássico aqui da alquimia, representando a eterna renovação a eternidade, né, mesmo. Mas o Spinoza é essa figura aqui do século XVII, do início do século XVII. Ele vai nascer em Amsterdã, é um filósofo ali da República Holandesa, em 1632. Ele era de uma família sefardita, né, de uma família judaica que havia sido perseguida em Portugal por serem judeus, né, e não se converterem ao cristianismo, então eles vão fugir de Portugal e vão para a Holanda, que era um dos territórios, aliás, o território mais tolerante em termos de religião que havia no período, né, a República Holandesa. Então a família do Spinoza vai fugir de Portugal por causa de perseguições religiosas para a Holanda, e na Holanda o Spinoza vai ser criado e ele mesmo vai ser expulso da comunidade judaica que havia sido perseguida em Portugal, então ele é duplamente perseguido, né? Ele é excomungado da própria comunidade judaica aos 24 anos. Inclusive tem a sentença de excomunhão dele, está disponível na internet, quem tiver interesse procure, é interessantíssima. E ele vai morrer relativamente cedo, né, aos 44 anos, de tuberculose. Então vai morrer em 1677. Então é um filósofo realmente do meio ali do século XVII. E o Spinoza, como os filósofos do seu tempo, como muitos filósofos do seu tempo, era alguém que estava envolvido também, voltando àquele ponto inicial, era alguém que estava envolvido em filosofia natural, né? O Spinoza ganhava a vida, na verdade, ganhava dinheiro como fabricante de lentes, polidor de lentes, ele fazia lentes, por exemplo, para telescópios, né? Então essa é uma imagem de uma fábrica de lentes aqui. E aprimorou, inclusive trabalhou para aprimorar bastante o microscópio, que era também uma tecnologia que estava sendo desenvolvida ali no período e que geraria muitos frutos também em filosofia natural. Então, o Spinoza é um dos principais contribuidores, aí, inclusive, para o desenvolvimento inicial ali do microscópio. E também era um correspondente da Royal Society de Londres, né? Que é uma instituição que, por sua vez, havia sido inspirada por Francis Bacon, que a gente já falou sobre ele na primeira aula, né? E aqui a Royal Society enviava muitas cartas, ela principalmente procurava o Spinoza não procurava tanto a Royal Society, mas para discutir esses assuntos de filosofia natural, né? A Royal Society é uma sociedade que hoje é conhecida como uma das sociedades científicas seculares, né? Não ligadas, não vinculadas diretamente à igreja, mais antigas, né? Da história, assim, dos tempos da Revolução Científica, né? E além disso, o Spinoza tinha um grande apreço pela matemática, inclusive ele vai desenvolver a sua principal obra, que é a Ética, com uma forma de argumentação geométrica. Então ele é até um texto muito complicado de se ler, porque ele vai colocando axiomas, postulados, e aí deduz-se que, aí portanto foi demonstrado que, ele articula todo o pensamento filosófico dele sobre ética, sobre Deus, sobre vários temas ali, sobre os afetos, sobre psicologia, tudo de forma geométrica, como o livro de Euclides, o clássico da geometria antiga, né? Que vai colocando essas proposições do tipo, né? Uma reta é o caminho mais curto entre dois pontos, a reta, enfim, né? Nesse estilo de escrita que Spinoza faz a sua ética, mostrando essa relação também entre a filosofia e a geometria. Né? E o Spinoza era fundamentalmente um monista. Né? A gente não precisa entrar muito detalhadamente no que isso significa, mas fundamentalmente ele acreditava que tudo que existia, absolutamente tudo, de Deus
a uma ameba, a uma formiga, tudo, inclusive passando pelo pensamento, pelos sentimentos, tudo era expressão de uma mesma substância. Tudo vinha de uma espécie de... pertencia a um único campo comum. Por oposição, por exemplo, a você dizer que coisas materiais e coisas imateriais são dois campos diferentes. Ou sobrenatural é uma coisa, natural é outra coisa. Né? Essas divisões, Spinoza considerava que, na verdade, havia por trás dessas divisões uma unidade fundamental entre todas as coisas e que, portanto, as mesmas leis deveriam ser aplicadas a absolutamente todas as coisas. Então, se é possível pensar de uma determinada forma sobre espelhos, sobre a luz, deve ser possível aplicar essas leis também intelectuais e esse funcionamento intelectual às reflexões sobre Deus, sobre a alma, sobre imortalidade, tudo. Né? Então tudo faz parte de uma mesma essência, uma mesma substância, né, para ser mais preciso, e portanto há uma comunhão universal de todas as coisas. Né? Não existe ruptura radical entre nada, nem entre pensamento e matéria, mente e matéria, corpo e mente, nada disso. Então ele é um monista e isso vai ter consequências importantes para a sua leitura da Bíblia. Né? Então esse é o livro que a gente vai pegar aqui para falar dessa visão sobre religião de Spinoza, que é o Tractatus Lógico-Filosóficos, né? Contendo uma dissertação, contendo algumas dissertações em que se demonstra que a liberdade de filosofar não só é compatível com a preservação da piedade e da paz da República, como na verdade não pode ser abolida sem se abolir ao mesmo tempo a paz da República e a própria piedade. Né? Esse é o longo título do Tractatus, né? O título completo do Tractatus, ou TTP. Então, é uma obra falando sobre, fundamentalmente, liberdade, e ele quer convencer o leitor de que a liberdade de filosofar, e a liberdade de uma forma geral, é fundamental para a paz da República e para a piedade, ou seja, para a relação correta com o divino. Ou seja, contrariando o projeto absolutista do seu tempo de utilizar a religião, a coerção religiosa, né, a intolerância religiosa como um meio de dominação. Então ele acreditava que os reis ali e os poderosos em geral estavam usando a religião principalmente e a supressão do pensamento como uma forma de impor controle político, e ele queria argumentar que, na verdade, o que é mais importante, o que tem um efeito mais positivo para a paz da República, para a ordem da República e para as relações com o divino, para a piedade, é a liberdade e não a coerção. Então esse é o tema de fundo do Tractatus Filosófico Políticos. Ou seja, é um livro para defender a tolerância em geral e a tolerância religiosa especialmente. E nessa argumentação, ele vai fazer algumas críticas. Essa argumentação tem algumas etapas, e a gente poderia colocar como as principais etapas dessa argumentação dele, de dizer que a tolerância é benéfica para o funcionamento político de uma república. Ele vai dizer o seguinte, que a religião que de fato importa é a religião natural. É uma religião que independe, transcende as expressões históricas das religiões. Então você tem várias religiões, sei lá, cristianismo, islamismo e judaísmo. Mas essas religiões são, na verdade, só expressões históricas, são só variações históricas que contêm em si um princípio que esse sim é verdadeiro, necessário e universal, que ele chama de religião natural. Então, se as pessoas reconhecessem que existe, na verdade, uma única religião natural e que todo o resto são artifícios humanos, haveria maior paz entre as pessoas, porque elas não brigariam por assuntos religiosos. Né? Então esse é um ponto que o Spinoza vai trazer. Então essa noção de religião natural vai ser absolutamente importante para a filosofia do iluminismo. E outra questão é que, para ilustrar esse ponto dele, ele vai fazer uma interpretação absolutamente revolucionária da Bíblia, que é ler a Bíblia como um livro, como qualquer outro. Que ele vai chamar isso de uma interpretação natural das Escrituras. Lembra? Spinoza é um monista, ele acredita que tudo é parte de uma mesma substância. Não existe nenhuma uma diferença radical entre nada. Portanto, a Bíblia é parte da natureza, é parte da realidade como um todo, parte da substância. Né? É parte dessa única coisa que há, dessa unidade. E, portanto, deve se comportar como qualquer outra parte dessa substância. Então, se é possível aplicar leis intelectuais a
um livro de Sócrates, de Platão, por exemplo, ou se é possível aplicar determinado tipo de pensamento ao estudo dos astros, esse mesmo tipo de razão que se aplica a essas coisas deve ser aplicável à Bíblia. A Bíblia não tem um caráter excepcional em relação ao resto das coisas, porque ela é parte dessa única coisa que há, que é o que Spinoza chama de natureza ou Deus. Mas a gente não precisa entrar aqui no vocabulário de Spinoza não, que vai complicar um pouco as coisas. Mas então, fundamentalmente, o Tratatus Teológico-Políticos é isso. É um tratado teológico-político, então, que disserta sobre teologia e política, para argumentar que a tolerância é fundamental para o bom funcionamento de uma república e não prejudica, não é perigosa de forma alguma ao bom funcionamento de uma república. E vai ilustrar isso a partir dessa sua leitura da Bíblia, que vai ficar conhecida mais tarde como método histórico-crítico de leitura da Bíblia, e que é uma coisa muito forte hoje, né, e que deve muito, portanto, ao Spinoza e também outras figuras como Thomas Hobbes, mas principalmente a esse livro do Spinoza. Então, para ver um pouco nas palavras do Spinoza mesmo o que ele pensa sobre religião, eu separei essa citação, que é justamente uma citação que mostra essa relativização que o Spinoza faz das religiões positivas, como se diz, né? Ou seja, das expressões concretas de religião históricas, né? A religião que você vê na rua, ou seja, que não é a religião essencial, não é essa religião invisível, abstrata, que para Spinoza é a verdadeira religião. Então, a crítica que Spinoza faz às religiões concretas, assim como judaísmo, cristianismo, etc., se expressa, acho que muito bem nessa citação, que ele diz o seguinte: inúmeras vezes fiquei espantado por ver homens que se orgulham de professar a religião cristã, ou seja, o amor, a alegria, a paz, a continência e a lealdade para com todos, combaterem-se com tal ferocidade que manifestarem cotidianamente uns para com os outros um ódio tão exacerbado que é mais fácil reconhecer a sua fé por estes do que por aqueles sentimentos. Ou seja, né, ele diz que se impressiona por ver pessoas que dizem serem pertencentes a essa religião cristã, cuja essência seria o amor, a alegria, a paz, etc., mas que na verdade se comportam a partir principalmente do ódio. Né? Então é mais fácil reconhecer a sua fé através do ódio do que do amor, que deveria ser o fundamento aí do cristianismo para Spinoza. E ele continua: de fato, há muito já que as coisas chegaram a um ponto tal que é quase impossível saber se alguém é cristão, turco, judeu ou pagão, a não ser pelo aspecto exterior do corpo e pelo vestuário, ou por frequentar esta ou aquela igreja, ou finalmente porque é adepto desta ou daquela opinião e costuma jurar pelas palavras deste ou daquele mestre. Ou seja, segundo Spinoza, para você descobrir se alguém de fato é de uma determinada religião, a única coisa que parece ser palpável assim para fazer essa distinção são coisas externas. O corpo, onde essa pessoa vai, que prédio essa pessoa frequenta, que opinião que ela diz, que tipo de juramento que ela faz, quais as palavras que ela usa. Ou seja, tudo isso que seria exterior na compreensão de Spinoza e estaria do lado de fora, seria um mero esmalte, assim, um mero verniz daquilo que é de fato a essência da religião e que não se encontra nessas pessoas. Né? Então, para Spinoza, deveria se reconhecer a religião de uma pessoa pelo que ela faz, pelo que ela em um sentido ético, principalmente, né? Por ela manifestar, por exemplo, o amor, a alegria, a paz, a continência, a lealdade, etc. Mas não se vê religião, portanto, verdadeira nas pessoas, mas apenas uma religião exterior, uma coisa que é de roupas, de uma física. Né? Então, o Spinoza conclui, né, quanto ao resto, né, todos levam a mesma vida. Então, a religião dessas pessoas é mera fachada. Né? E contra essa fachada, Spinoza quer dizer que existe uma religião muito mais interior, muito mais universal, essencial, que é a religião natural. E aí, passando para outra citação aqui, né, a gente pode começar a aproximar também essa relação entre ciência e religião, razão e fé, a partir da seguinte citação aqui do Tratatus, que o Spinoza vai dizer o seguinte: uma vez que todas as coisas estão, como sabemos, determinadas e prescritas por Deus, que as operações da natureza são consequências da essência de Deus e que as leis da natureza correspondem a eternos decretos e vontades de Deus, temos absolutamente de concluir que se conhece tanto melhor Deus e sua vontade,
quanto melhor conhecemos as coisas naturais e mais claramente entendemos de que modo elas dependem da sua causa primeira e operam segundo as eternas leis da natureza. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que nós sabemos que Deus é a razão de todas as coisas naturais, né? E tudo para Spinoza é natural, inclusive Deus. Né? Mas todas as coisas emanam de Deus, por assim dizer. E a gente conhece melhor Deus, portanto, e sua vontade, quanto melhor conhecemos as coisas naturais e mais claramente entendemos de que modo elas dependem da sua causa primeira e operam segundo as eternas leis da natureza. Então, a melhor forma de conhecer Deus, segundo Spinoza aqui, é estudando a natureza. A melhor forma de saber o que Deus é, como Deus é, etc. Né? E, de novo, Deus não está fora da natureza para Spinoza, Deus se identifica com a natureza. Mas a melhor forma, então, de conhecer a Deus é conhecendo as coisas naturais. E aí ele continua. Daí que, em relação ao nosso entendimento, há muito mais razão para chamar obras de Deus e atribuir à sua vontade aquilo que entendemos clara e distintamente, do que aquilo aquilo que de todo em todo ignoramos, muito embora preencha a imaginação dos homens e a arrebate de admiração. E os arrebate de admiração. Então aqui, Spinoza está argumentando que a gente conhece Deus melhor pelas coisas que a gente de fato conhece, e não pelas coisas que a gente desconhece. Então aquilo que é mistério deveria ter muito menor peso no que a gente pode afirmar sobre Deus do que aquilo que a gente de fato sabe a partir do estudo intelectual, racional da natureza. Né? Então essa aproximação muito forte aqui entre buscar conhecimento de Deus com a interpretação da natureza. Então uma relação que pode parecer surpreendente, talvez, se a gente pegar a ideia de fé versus razão apenas. Né? O que o Spinoza está querendo colocar aqui é que há uma espécie de piedade também, como a gente viu no Francis Bacon, inclusive, há uma espécie de piedade, uma espécie de amor a Deus, inclusive ele usa a expressão, né? Amor de intelectuais, o amor intelectual a Deus. Há uma espécie de piedade e amor a Deus no exercício da razão e do conhecimento da natureza. Então essa oposição radical entre razão e fé é meramente ilusória, né? Só existe quando a gente entende por fé uma coisa que é meramente externa, que é roupas, que é lugares. Mas quando a gente entende fé num sentido essencial, sobretudo ético, então não há contradição nenhuma entre essas duas coisas no pensamento de Spinoza. Né? Então, sobre a Bíblia, né, como eu disse, o Spinoza vai fazer uma leitura histórica e crítica da Bíblia, ou seja, ele vai ler as passagens da Bíblia buscando entender como elas foram compostas, quem as escreveu, quem são os autores efetivamente das Escrituras, isso buscando evidências históricas, buscando evidências linguísticas, né, fazendo um estudo do hebraico antigo para ver o que é de uma época, o que é de outra época, o que essas passagens de fato queriam dizer antes da sua tradução e corrupção pela tradução ali para o latim, por exemplo. Né? Então ele vai fazer esse estudo histórico e crítico, evidenciando, por exemplo, que os profetas têm estilos literários diferentes. Ou seja, tomar a palavra dos profetas como a palavra direta de Deus seria uma incompreensão do texto. O próprio texto revela que quando o profeta fala, é o profeta que fala. Quando o profeta é rústico, como Spinoza vai dizer, quando o profeta é um camponês ou um pastor, ele fala como um camponês e um pastor, ele diz coisas de camponês e pastor. Quando ele é um profeta da elite, um profeta das cortes, ele fala e tem imagens de corte, de reis, de trono, etc. Então ele vê a humanidade ali por trás daquele texto. Ele vai dizer que os profetas são pessoas que tiveram grande intuição, grande imaginação ética e são úteis para edificar, em alguma medida, o leitor, mas não são de forma alguma porta-vozes excepcionais de Deus. Não são pessoas nas quais se deve confiar em assuntos racionais ou assuntos de compreensão da natureza, porque eram pessoas de seu tempo, de seu lugar, etc. Né? Essa leitura da Bíblia que hoje é muito menos controversa, pelo menos entre os não... Assim, entre os católicos mesmo é comum, né? Você tem grupos um pouco mais conservadores na interpretação da Bíblia, mas essas características históricas, literárias da Bíblia hoje são um pouco mais estabelecidas, né? Um pouco menos polêmicas, mas na época de Spinoza era radicalmente polêmica. Né? Não por acaso, inclusive, voltando lá
nesse livro, né, você vê que o nome dele não está aqui na capa, né, o nome de Spinoza foi omitido, porque ele sabia das consequências que poderia sofrer por esse livro. Ele está aqui que foi publicado em Hamburgo, que não é verdade, e esse marca do editor aqui, né, esse símbolo da casa editorial, é totalmente inventado e não corresponde a nenhuma casa editorial do período, né, ou da realidade. Então você vê que é um livro realmente meio clandestino, assim, bem disfarçado, porque o que ele propunha era radicalmente conflitante com o espírito de intolerância religiosa do seu período. Né? Então, para fechar o Spinoza aqui, e para mostrar esse método de interpretação natural da Bíblia dele, ele diz o seguinte, né, que, resumidamente, o método de interpretar a Escritura não difere do método de interpretar a natureza. Concorda até inteiramente com ele. Na realidade, assim como o método para interpretar a natureza consiste essencialmente em descrever a história da mesma natureza e concluir daí, com dados certos, a definição das coisas naturais, também para interpretar a Escritura é necessário elaborar a sua história autêntica e depois concluir daí, como se fossem dados e princípios certos, o pensamento dos seus autores como legítima consequência. Então, uma frase aqui densa, né? Mas para desempacotar isso, a ideia fundamental é isso, de que é preciso conhecer a história da Escritura, no sentido de como esse produto cultural e literário foi composto, seu período histórico, seu desenvolvimento, suas modificações, etc., para a partir daí, utilizando esses dados e esses princípios verificados, a gente entender o que os seus autores de fato pensavam, né? E não o que seria um exercício o exercício que oposto ao que Spinoza propõe, por exemplo, seria o de dizer a Bíblia é sagrada a priori, né? Então a gente diz que a Bíblia é sagrada e aí lê a Escritura como sagrada. Não, Spinoza diz, a gente tem que ler ela primeiro para entender. Se a gente quiser chegar a uma conclusão desse tipo, a Bíblia é sagrada, a gente tem que primeiro ler e chegar a partir dela nessa conclusão, e não partir de conclusão nenhuma. Né? Então, essa é uma característica da interpretação da Bíblia espinosista, né? Uma tentativa de teologia ou de leitura da Bíblia, ou filosofia a respeito das Escrituras, sem pressupostos. Então, que comece a ler as Escrituras ali e, a partir do que ela diz, chegar a certas conclusões, e não impor discursos e sistemas filosóficos a ela previamente, né? Teológicos, etc. Então, nisso ele vai, por exemplo, contestar de que Moisés foi o autor do Pentateuco, né, dos 5 primeiros livros, vários temas que vão ser extremamente polêmicos ali e vão tornar, por isso, esse livro tão proibido. Né? O livro de Spinoza e todos os livros que Spinoza vai publicar vão ser todos proibidos, inclusive na Holanda, o local mais liberal do seu período, vai proibir esse livro também, e o censor, inclusive, da Holanda, que vai dar o decreto de que esse livro é totalmente criminoso, de que esse livro foi escrito no inferno pelo diabo e por um judeu renegado. Essas são as palavras do censor. Enfim, né? Então, passando agora para outro autor, então a gente falou aqui sobre essa visão da leitura natural da Bíblia de Spinoza, que vai ser muito importante, como a gente vai ver lá na frente, na aula 6, para o que vai aparecer como debate modernismo-fundamentalismo. Então, quando a gente for falar de fundamentalismo, da origem do termo mesmo fundamentalismo, a gente vai voltar a essa questão do Spinoza. Mas então agora vamos para outro pensador, bem distante de Spinoza, o Kant, distante no tempo, que nasceu em 1724 e vai morrer já no século XIX, no início do século XIX, em 1804. Né? E o Kant, voltando àqueles temas lá do início da aula, dessa relação próxima entre filosofia iluminista e ciência, né, ou filosofia natural e filosofia em geral, o Kant mesmo foi professor secundário de geografia física, e foi professor universitário de filosofia natural, chegando inclusive a propor uma hipótese sobre como o sistema solar historicamente se formou, né, uma teoria, portanto, uma hipótese em história natural, que é a hipótese nebular, vai ser posteriormente desenvolvida pelo Laplace, que tem a ver com o acúmulo gradual de partes menores de matéria que vão se formar para se tornar os planetas e o Sol e tal. É uma hipótese que tem muitos insights, que de fato se mantém, alguns desses insights se mantêm ainda hoje. Né? Então, Kant era uma pessoa fortemente relacionada ali com o ambiente, com as discussões em filosofia natural do seu tempo. Para exemplificar ainda mais, se é necessário, né? Vou citar alguns livros que o Kant escreveu aqui, principalmente no início da sua carreira. Então, reflexões sobre o verdadeiro valor das forças vitais,
né, discutindo questões de fundamentos de biologia, né, não existia o termo biologia na época, mas de história natural. Né. Outro livro que é o História Natural Universal e Teoria dos Céus. E História Natural é isso, né, a história do universo, ou seja, principalmente geografia física e biologia. Então, História Natural Universal e Teoria dos Céus, céus no sentido astronômico. Depois, breve esboço de certas meditações sobre o fogo, que foi a sua dissertação de mestrado, inclusive. A utilidade da metafísica combinada com a geometria para a filosofia natural, outro livro de Kant. E, para fechar a série aí, sobre as diferentes raças humanas, ou sobre as diferenças raciais do homem, né? Que também é um tema de história natural que dá pano para manga hoje, né? Mas era um assunto científico, filosófico do período. Né? Mas Kant não ficou famoso por essas obras, e sim pelo seu chamado projeto crítico, né? as suas críticas, a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica do juízo, que são obras justamente em que Kant vai tentar aplicar a filosofia, a metafísica principalmente, mas a filosofia em geral, buscar a certeza, a solidez que havia sido revelada na filosofia natural. Kant queria dar à metafísica o status de ciência, basicamente, ou à filosofia, em geral, o status de ciência. Transformar efetivamente a filosofia em algo certo, em que não ficasse eternamente em controvérsias, que um fala uma coisa, o outro fala outra, e aí tudo vira de cabeça para baixo com um terceiro argumento. Não, Kant queria que a filosofia e a metafísica progredissem da mesma forma que a filosofia natural vinha progredindo, ou parecia progredir, com acréscimos, sofisticações graduais, e a coisa cada vez revelando mais profundamente os fundamentos, o sistema do mundo, como as coisas de fato funcionam, né? Esse progresso gradual que não volta atrás. Kant queria isso para a filosofia e para a metafísica. Né? Então é nisso que consiste a crítica da razão pura e as suas demais críticas. Então dar à filosofia em geral essa qualidade de ciência, né? As características da simplicidade, da regularidade e principalmente da aplicação necessária e universal, inclusive em termos de moral. Então Kant quer buscar uma teoria da moral que seja aplicável universalmente e necessariamente, que não dependa de contexto, que não dependa de povo, que não dependa de cultura, não dependa de momento histórico. Não, existe uma moralidade, uma lei moral que é tão lei quanto a lei da gravitação universal. Né? Isso é a filosofia que Kant busca desenvolver no seu projeto crítico. Né? Então, perceba aí essa relação íntima entre filosofia iluminista, filosofia em geral, e os desenvolvimentos da filosofia natural, das ciências do período. Né? E o tema fundamental, o tema principal das reflexões de Kant vai ser principalmente a moral. Né? Então aqui o Bom Samaritano, aqui na versão do Van Gogh, que é uma história clássica aqui de comportamento moral. Inclusive é um exemplo muito caro a esse período, porque é justamente um samaritano sendo agindo moralmente em relação a um israelita, né, ou a um judeu, na verdade. Então até essa coisa de uma moralidade sem fronteiras é algo que se encontra ali na história. Né? Mas eu não vou falar muito sobre isso, porque já estamos avançado no tempo aqui. Mas então, para ilustrar pelas próprias palavras de Kant, né, a sua concepção de religião, a sua reflexão que ele vai fazer sobre religião, é a partir de um livro, né, que é o Religião nos Limites da Simples Razão. O título já diz muito. Né? Esse é um trabalho pós-crítico, né, um trabalho que ele produz após os seus 3 principais trabalhos, as 3 críticas que eu comentei. E nesse trabalho ele vai propor realmente uma tentativa de se aproximar da religião como um assunto exclusivamente racional. Né? Então, o que é possível buscar de núcleo racional, necessário e universal nesse fenômeno que é a religião? Né? Então, ele vai dizer o seguinte: visto que a revelação, e aqui as escrituras, né, o conteúdo assim mais sobrenatural, poderia dizer assim, da religião, visto que a revelação pode pelo menos compreender também em si a religião racional pura, ao passo que esta, ao invés, não pode conter o histórico da primeira, ser-me-á possível considerar aquela como uma esfera mais ampla da fé, que encerra em si a última como uma esfera mais estreita, não como 2 círculos exteriores um ao outro, mas concêntricos. O que Kant quer dizer aqui? Né? Que você tem a revelação, então vamos colocar assim, o cristianismo como um fenômeno histórico, que as pessoas acreditam em milagres, oração e tal, e tem os exemplos,
as coisas que aconteceram historicamente, né, nas narrativas pelo menos, que Jesus foi a tal lugar, foi em tal lugar, você tem personagens, Mateus, Paulo, você tem várias figuras, tudo isso, esse universo completo é o cristianismo, vamos colocar, né? Então a revelação é um círculo grande. Dentro desse círculo você tem um círculo menor, concêntrico, né, com o mesmo centro desse círculo, mas um círculo menor, que é a religião racional. Então tem coisas que pertencem ao universo da religião que não são a religião racional pura e tem o seu núcleo, a sua essência, que é a religião racional pura. É esse núcleo que interessa ao Kant. Será que é possível abstrair dos fenômenos históricos da religião algo que seja universal e necessário, ou seja, que não dependa de nenhum evento histórico, não dependa de nenhuma revelação, não dependa de nenhum evento, mas que possa se alcançar qualquer pessoa em qualquer lugar, simplesmente pela razão? Né? Então é isso que Kant está procurando. E aí ele vai definir, inclusive, a religião como o conhecimento de todos os nossos deveres como mandamentos divinos. Então, para ele, fundamentalmente, a religião, essa religião pura, essa religião prática, racional prática, é basicamente ética, a ética pura. Né? Então, religião é reconhecer os seus próprios deveres, agir de forma moral, agir de forma ética, como se isso fosse um mandamento divino. Então, não para o seu benefício próprio, não pelo benefício nem de outra pessoa, que poderia se reverter novamente em um benefício para você, por exemplo, ajudar alguém que poderia ser favorável a você, não. Não é em termos de benefício próprio, não é porque alguém mandou, mas como um mandamento divino. Fazer o certo porque é certo. E ponto. Né? Sem contexto, sem motivo, simplesmente por uma decisão da vontade de obedecer ao que você sabe que é correto. Essa é a ideia fundamental de ética de Kant, e que ele praticamente vai identificar isso com a religião. Né? Tem várias sutilezas desse debate, mas a gente não precisa entrar aqui. Eu vou deixar isso aqui se vocês quiserem pausar e ler, mas eu vi que o tempo aqui já está avançado. Mas eu vou só dar um exemplo, então, da racionalização que Kant vai fazer da religião. Então ele vai pegar, por exemplo, 4 elementos característicos do cristianismo, que são a oração, a igreja, o batismo e a comunhão, né, a ceia, comer a hóstia e tal, ou comer o pãozinho com um copinho de suco de uva ou vinho, conforme for a preferência da igreja local. Mas ele vai pegar esses 4 fundamentos ali do cristianismo histórico e vai buscar as bases racionais disso. Então a questão da oração, por exemplo, Kant vai pensar, bom, o exercício de oração, ele é eficaz em termos assim sobrenaturais? Impossível saber. Né? E Kant parece tender a não, mas ele diz, isso não é objeto do conhecimento. O ser humano não pode chegar a essa conclusão. Então esquece isso, isso não é importante porque a gente não pode saber sobre isso. Mas o que a oração tem de racional? Bom, a oração faz com que a gente pense e organize o intelecto, né? Organize os nossos pensamentos de uma determinada forma, articulada, dirigida ao divino, que pode ter um efeito em nós mesmos de reconhecermos melhor, por exemplo, o que a gente quer de fato, o que é uma vontade superficial, do que é um dever, enfim, organizar o pensamento. Então, nesse sentido, a oração é importante. Então, Kant meio que reduz, né, a oração a essa coisa fundamentalmente humana. Ela não precisa ter poder, não precisa ser eficaz em si, mas ela é uma atividade humana que tem uma certa lógica e tem uma função prática, né, de organizar o pensamento e organizar as nossas vontades de uma forma mais positiva. A igreja, Kant vai dizer, bom, a igreja é fundamental, se você não for para a igreja você vai para o inferno, isso é impossível saber. Não está na nossa alçada, então esquece isso, não é importante, o que nos interessa é o que a gente pode conhecer. E o que a gente pode conhecer sobre a igreja em termos racionais? Bom, a igreja, se for uma boa igreja, uma igreja que permita às pessoas desenvolver as suas vontades, seus potenciais, etc., é um bom espaço de convivência humana em que um pode se aprimorar ali com a assistência do outro. Então, de novo, uma espécie de visão ética, puramente racional da igreja. O batismo, se você entrar na água, se você não entrar na água, você vai para o inferno, vai para o céu? É impossível saber. O que é possível saber sobre o batismo? Bom, o batismo é uma confissão pública ali de uma entrada, de assumir um compromisso ético dentro de uma comunidade ética que é a igreja, para viver melhor, fazer o bem, etc. Isso é racional, isso é possível saber sobre o batismo. Então, de novo, essa redução à razão. E a comunhão também tem esse sentido, né, de receber, de querer participar da vida de Cristo, e Cristo Kant interpreta meio que como um símbolo da pessoa que se identificou perfeitamente com a ética divina, com a lei moral. Então, comungar com o Filho de Deus, ou querer ser um Filho de Deus, que é um termo que Kant utiliza, Filho de Deus,
significa assumir esse compromisso de viver a lei moral em sua plenitude, ou seja, buscar alinhar a sua vontade com a vontade universal, a vontade ética absoluta, que é o que Kant chama de vontade de Deus, mas para Kant Deus não é um objeto do conhecimento, é algo que se postula por causa da razão prática, mas a gente não precisa entrar nesses detalhes, né? Mas então, esses são os pontos fundamentais, né? Esse é o ponto fundamental de Kant, né? O que é chamado às vezes de redução antropológica da religião. Então, tudo que faz parte da religião que a gente não pode saber, não dê muito valor a isso, preocupe-se com as coisas que a gente pode entender e chegar a elas. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, qualquer espaço, qualquer povo, qualquer nação pode chegar a elas racionalmente. Isso é o que nos importa, isso é o que a gente deve pensar, principalmente em termos de religião. Então, essa redução antropológica kantiana da religião vai ser muito importante também para movimentos teológicos que vão se desenvolver a partir disso, e que no século XX a gente vai ver o conflito desse movimento com os fundamentalistas. Então, na aula 6, a gente vai voltar a esse tema também, juntamente com a questão da interpretação histórico-crítica da Bíblia. Então, para fechar a aula, né, a gente falou muita coisa, mas só para dar uma impressão mesmo para vocês desses temas, sem precisar se aprofundar tanto, o iluminismo é um período de fé versus razão, de razão versus fé? Depende, né? O que você está chamando de fé? O iluminismo é um momento de radical crítica, por exemplo, à igreja como uma instituição política, aos efeitos da imposição e da intolerância religiosa, o cerceamento de crença, o cerceamento de liberdade. Agora, os iluministas eram, em geral, ateus, por exemplo? Não, era uma minoria, né? Os iluministas eram contra a crença em Deus ou contra a ética cristã, por exemplo? Também poucos. Então, a questão do iluminismo, principalmente, foi essa dimensão política. Uma crítica da fé utilizada politicamente para reduzir as possibilidades de atuação humana, para suprimir o potencial humano. Essa era a grande crítica do iluminismo à religião. Então, quando Voltaire, por exemplo, falava esmaguem a infame, né, se referindo à Igreja Católica, ele estava fazendo uma crítica fundamentalmente à instituição histórica da Igreja. Mas Voltaire, em diversos outros textos, vai trazer a crença em um Deus, a ideia de religião natural, como uma saída da situação de intolerância religiosa. Né? Uma espécie de humanidade, de fraternidade universal, né? A partir de um discurso que também pode ser caracterizado como religioso, mas para gerar o efeito oposto, o efeito de favorecer a tolerância religiosa, impedir a intolerância religiosa. Né? Então, essa relação entre fé e razão, eu acho que ela é melhor vista como os iluministas tentando rearticular as relações entre fé e razão. Né? Não em separar absolutamente fé e razão, mas repensar, por exemplo, a fé nos termos de uma fé racional, por exemplo, que é um termo, inclusive, que Kant vai utilizar. A fé racional, a fé que se alcança, a religião que se vive e que se entende racionalmente. Né? Então, basicamente, é essa a ideia que eu queria passar para vocês. Né? Primeiro, então, essa relação muito próxima da filosofia em geral com a filosofia natural, e como que essa filosofia, inspirada pela filosofia natural, vai ler a religião de uma forma naturalista, por assim dizer, né? Tentando seguir os métodos da filosofia natural, né? Uma espécie de leitura, para usar os termos assim mais fáceis, mais enganosos, uma leitura científica da religião. Né? Então, basicamente é isso. Espero que tenha ficado claro. Assim, talvez essa aula tenha ficado um pouco confusa pelo excesso aqui de conteúdo, o excesso de autores, né? Que dessa vez eu peguei 2 pessoas, 2 casos, em vez de pegar um só. Mas a mensagem de fundo que eu gostaria que ficasse é essa, né? Relação entre razão e fé. Os iluministas estão muito mais rearticulando esses 2 elementos do que, de fato, eliminando um deles, né? Em várias expressões, inclusive, eu peguei 2 autores, há vários autores diferentes. Há os materialistas que vão negar absolutamente qualquer conexão com o cristianismo ou com qualquer tipo de religião, mas são uma minoria. Você vai ter os deístas, principalmente, que buscam essa fé racional e tal, né, que pensam Deus de uma forma diferente, mas não descartam a crença em Deus, não descartam a ética cristã, etc. Né? Então é isso. Na próxima aula nós vamos falar sobre teologia natural e evolução, né, falar sobre Darwin, portanto, e espero vocês lá então. Até a próxima.